Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Quero trazer aqui uma palavra de meditação, de vocês. Quero estar fazendo isso todos os dias pela manhã, trazendo aqui uma palavra ao coração de vocês. Muitas das vezes a gente tem aqui uma rede, que pode ser levada à palavra de Deus, e às vezes a gente usa para tanta coisa e não usa para falar sobre o amor de Deus, sobre a palavra do Senhor. Então, a palavra que eu vou ler se encontra em Gênesis, capítulo 45 e versículo 5, tá? Que diz assim: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Aqui, no livro, se trata do livro de Gênesis, nesse capítulo 45, não só nesse capítulo, mas lá a partir do capítulo 37 você vai conhecer, creio que muitos já conhecem a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos por conta de ciúme e raiva, Seus irmãos tinham ciúme de José, porque José era o filho mais querido de seu pai por ter nascido na sua velhice. Então, José era odiado por seus irmãos, e lá no capítulo ainda 37, não lembro exatamente o versículo, mas vai dizer que José contava para seu pai as coisas erradas que às vezes seus irmãos faziam. E isso, causava mais ainda a fúria dos irmãos de José. Também lá, não lembro qual é o capítulo, não sei se é 37, mas também vai falar que José começou a contar os sonhos para seus irmãos. Então, os sonhos que Deus dava a ele em revelação, isso também causou mais ainda a fúria de seus irmãos. No capítulo 37, versículo 5, parte B, vai dizer que os irmãos de José o odiaram mais ainda quando ele contou o sonho. Que sonho era esse? Era o sonho dos feixes de trigo, onde os feixes de trigo, os demais feixes de trigo se curvavam diante do feixe de trigo de José. Isso simbolizava, o que tinha aí por vir. Aí José começou a contar os sonhos que tinha e que Deus estava dando em revelação a ele, mas seus irmãos o odiaram mais ainda, achando que nunca se prostrariam a ele e até humilhavam José. A palavra de Deus vai dizer também que eles não tinham uma palavra só amigável para dizer para José. Então imagine o sofrimento de José tendo que ouvir sempre afrontas e desaforos. Mas também o que nós aprendemos com isso é aqui nesse capítulo 45, versículo 5, vai dizer: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Apesar de José ter passado todo o sofrimento de humilhação com os irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, Mas a Bíblia também vai dizer que na casa do seu senhor, que era Potifar, tudo prosperou. Tudo prosperou depois que José chegou na casa dele, tudo prosperou. Por quê? Porque onde há ungido de Deus, onde há aquele que busca ao Senhor em espírito e em verdade, verdadeiramente, onde ele chega, onde ele coloca os pés, tudo é abençoado por amor àquela vida. Então, por mais que as demais pessoas não sirvam ao Senhor, mas onde há um abençoado, onde há um crente em oração, ali há a bênção também. Então, apesar de José ter passado todo esse sofrimento, foi lançado na prisão, como acredito que muitos já conhecem essa história. José foi lançado na prisão, foi vendido como escravo, mas apesar de tudo isso, José decidiu perdoar os seus irmãos. Por que ele perdoou os seus irmãos? Porque ele entendeu o plano de Deus na sua vida, que era necessário ele passar por tudo aquilo para chegar onde ele chegou. Era preciso ele passar pelo processo para chegar num propósito. O propósito de Deus de tudo isso era fazer com que José se tornasse governador do Egito, para que lá na frente, quando sua família fosse sofrer necessidade, não só sua família, mas todo aquele povo, ele pudesse estar ali para ajudar. E os sonhos significavam exatamente isso. Os irmãos de José, a família de José ali precisando dele para poder sobreviver. E naquele momento, para quem não sabe, foram 7 anos de seca, de escassez, e primeiro 7 anos de bonança e depois os 7 anos de seca, de escassez. Então, Deus usou tudo isso, toda essa situação, para que José fosse levado para o Egito e poder fazer todo esse trabalho que ele fez, de estocamento, de guardar mantimento
durante esses 7 anos de bonanças, que pudesse também suprir as necessidades dos 7 anos de escassez que estava por vir. Então, Deus sempre tem seus propósitos, por mais que às vezes a gente não entenda. Mas a gente precisa decidir o que vai fazer com que aconteça na nossa vida. E José decidiu perdoar todo aquele sofrimento que ele havia passado. E não foram poucos, né? Citei só alguns aqui, mas não foram poucos. Então ele resolveu perdoar, porque ele entendeu o plano de Deus na sua vida. Então que nesse dia você possa perdoar e procurar entender o que Deus quer, porque tudo tem um propósito debaixo da terra, né? A Bíblia vai dizer que tudo debaixo da terra tem um propósito. Então que você procure entender o seu propósito e escolha perdoar. José escolheu perdoar seus irmãos, então isso eu creio que fez melhor a ele, fez bem para ele, fez bem para os seus irmãos, porque quando escolhemos perdoar, nós mesmos somos sarados, né? Não é só para outra pessoa quem nos fez mal, nos machucou, mas nós mesmos somos sarados por dentro. Quando a gente escolhe perdoar, a gente vive mais leve. Então, o propósito de Deus flui mais levemente na nossa vida. Então, que nesse dia você possa escolher perdoar e se libertar dessa mágoa ou de algo aí que está guardado aí dentro do seu coração. Em nome do Senhor Jesus, amém?